Amém. Você pode celebrar, continuar celebrando o que Deus está fazendo na sua vida e o que Ele está te falando nessa manhã. Eu quero te pedir para você eliminar todas as distrações nesse momento. Quero te pedir para você, nessa hora, colocar o teu pensamento, a tua atenção no que a palavra de Deus vai trazer para você nessa manhã. Obrigado, meu irmão. Quero te convidar nesse momento a pensar no que você já recebeu até agora, nessa manhã, e entender que há algo mais ainda para você. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos nessa hora e colocar o teu coração diante de Deus. Deus está te chamando para um tempo com Ele, aqui, mas também um tempo com você, talvez num lugar secreto agora, mesmo no meio aqui da família, mesmo no meio de todos aqui, a gente pode estar com Deus pedindo a Ele uma palavra, que eu acho que é isso que Deus vai fazer na tua vida nessa manhã. Amém? Você está disposto, está crendo, está disposto a isso, está crendo que Deus pode fazer isso. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por esse momento onde nós vamos receber da Tua palavra e entender que a Tua soberania, ela é maior do que o nosso próprio entendimento, mas o Senhor é fiel. Pai, nós estamos aqui com o coração aberto para ouvir a Tua voz, para ouvir da Tua palavra, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Eu queria, nessa manhã, nesse momento, celebrar também a vida dos pais. A Renata já comentou no início. O pai tem um papel muito importante na família. Então, pai, você que está aqui, não esqueça isso, não perca isso de vista, da importância do seu papel dentro de casa, da importância fundamental do seu papel, da sua função como pai, da sua figura. Seus filhos estão enxergando em você e não importa a idade dos seus filhos, não importa se eles são crianças, se já cresceram. Não despreze o que Deus colocou, o papel que Deus te chamou, amém? Os pais já se levantaram, já foram celebrados, mas eu quero reforçar isso. Pai, você é um presente de Deus, você é um canal de Deus dentro da tua casa. Receba isso. Amém? Pai, obrigado pelas famílias, pelos pais que estão aqui, Senhor. Obrigado por cada pai que está aqui. Obrigado por eles estarem na tua casa hoje. Obrigado, Senhor, porque eles são canais teus. E eu te peço, Pai, reforça isso na nossa vida, como pais, de sermos canais da tua presença. No nome de Jesus. Os nossos pastores estão em viagem, pastor Jefferson, pastora Cláudia, estão numa conferência de pastores e estão lá também recebendo de Deus. Nós celebramos a vida deles nesse tempo e eu quero, nesse momento, fazer um momento de oração. Quero ler antes uma passagem aqui da palavra. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Está dizendo assim, 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Eu quero pedir agora para que Deus traga um mover de consolação na nossa cidade. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus.
Sexta-feira nós vivenciamos uma tragédia e nós, como cidade de Cascavel, especialmente vivenciamos isso de forma muito intensa. Aquele acidente aéreo provavelmente afetou alguém que você conhece, ou alguém próximo de você. Talvez um familiar, talvez um amigo, talvez alguém conhecido. Nós não entendemos todas as coisas, mas nós sabemos uma coisa: Deus é fiel e Deus é soberano. E nós também sabemos que Ele nos consola. A palavra de Deus diz que as consolações vêm de Deus e nós também podemos consolar outros. Então, meu querido, minha querida, deixa eu te dizer nessa manhã, você precisa ser nesse momento também um canal de consolação na vida de alguém. Talvez você esteja aí, alguém na sua casa, na sua família, no teu trabalho, alguém que de alguma forma está sofrendo muito com as consequências desse acidente tão trágico. Mas agora a gente vai orar pelas famílias que perderam seus entes queridos nesse acidente. Você pode fazer isso? Você pode ficar de pé por um minuto? A gente vai estar orando. E a palavra diz então: Ele nos consola em toda a nossa tribulação. Então eu quero que você estenda as suas mãos para os céus nesse momento, clamando por essas famílias que estão em luto, que estão agora com o coração triste, porque abruptamente perderam seus entes queridos. Ninguém estava esperando. As pessoas entraram ali com seus planos, com seus projetos, com a sua vida. Em 2, 3 minutos, tudo se foi. Nós precisamos da consolação de Deus. Amém? Você pode orar comigo? Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, a Tua consolação e um mover de consolação sobre essa cidade. Senhor, faz de cada um de nós um canal da Tua consolação, um canal do Teu conforto na vida das pessoas, Senhor. Talvez alguns aqui estejam diretamente ligados a esse acidente de alguma forma, algum parente, algum amigo, Senhor, pessoas muito próximas, Senhor, crianças ficaram sem os seus pais nesse acidente, Senhor. Senhor, nós pedimos agora um mover de consolação, Senhor. Enxuga as lágrimas, Senhor, que estão sendo derramadas naturalmente, Senhor, pelo luto, pela tristeza. Que esse luto seja um luto, Senhor, que também seja regado por um mover Teu na vida das pessoas, Senhor. Que haja um propósito nisso tudo que aconteceu, talvez de uma experiência maior contigo, Pai. Ah, Deus, traz consolo, Senhor, para a nossa cidade, Pai. Traz, Senhor, um mover de consolo da Tua presença nessa cidade, Deus. Te pedimos, Senhor. Te pedimos pelas famílias agora, Senhor, diretamente. Visita, Pai. Visita, Espírito Santo, a cada casa. Visita, Senhor, as crianças. Visita, Espírito Santo, em nome de Jesus. Visita, Senhor, e traz o Teu consolo, Pai. Oh, Jesus. Oh, Paizinho, faz agora, Senhor. Faz, Senhor. Consola, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Eu estava preparando uma palavra para esse culto de hoje. E eu estava tudo pronto praticamente. Até que então, sexta-feira veio e aconteceu o que aconteceu. Mais ou menos ali por volta de 1h30, 2 horas da tarde, 2 e pouca, recebemos a notícia desse acidente aéreo. Uma aeronave que partiu da nossa cidade de Cascavel, aí, como todos sabem, acabou caindo próximo de São Paulo. E aí o Espírito Santo imediatamente falou: Mário, vai precisar mudar a trajetória da tua palavra. Eu quero trazer nessa manhã um tema que eu acho que vai responder pela palavra alguns anseios do nosso coração nesse momento. Alguns anseios do nosso coração nessa hora que nós não entendemos.
E as respostas não estão aí. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas nós sabemos que a tragédia veio. E as tragédias vêm. Você acabou de ver aqui um monólogo que disse exatamente isso. Nós não estamos livres das tragédias. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, como aqueles que já receberam a Cristo, nós não estamos livres de enfrentar as tragédias, de passar por meio das tragédias, de enfrentar a tribulação, de ter que encarar momentos de dor, de dificuldade, de perdas. Eu quero ler com você aqui um texto de Atos, capítulo 27. Foi o texto que imediatamente veio ao meu coração naquele momento. É um texto onde descreve uma tragédia que aconteceu na vida de Paulo. E eu coloquei aí aqui no slide a versão da Nova Bíblia Viva. Porque como é um texto bem descritivo, narrativo, de uma história, esse texto da Bíblia Viva, ele traz de forma bem vívida isso. Então, eu quero te chamar para ler esse texto comigo, eu quero te trazer para o contexto dessa história. O apóstolo Paulo, ele tinha sido preso, acusado pelos judeus, nos capítulos anteriores, você vai perceber isso. E aí ele é levado até os governantes. Estava ele na cidade de Cesareia, quando ele então diz, eu quero ir até César, eu apelo para César, que era o governador de Roma. Ele fala, eu quero ir até a última instância, né, se nós formos aos dias de hoje, eu quero ir até a última instância de julgamento. Então ele apela para César, então o governador decide, então você vai para César. E aí ele embarca então no navio, como preso, sob a custódia ali de um militar, e ali temos ali tripulantes e temos ali aqueles presos sendo levados para Roma. E eles entram então no mar Mediterrâneo para aquela viagem. E nós precisamos entender essa época, uma época onde o transporte não era como de hoje, e nós tínhamos ali um transporte um pouco mais precário, ou bastante mais precário, e ali nós começamos a ver condições complicadas. E aí no versículo 1, então, relata o início dessa viagem. Diz o seguinte, foi resolvido que partiríamos para a nossa viagem de navio a Roma, de modo que Paulo e diversos outros presos foram postos debaixo da guarda de um centurião chamado Júlio, membro da guarda imperial. Então eles estavam ali, começando a viagem deles. Paulo como preso, e aí o centurião Júlio era o responsável por aqueles presos. E aí já passamos para o versículo 12 do capítulo 27, e eles aportaram nessa viagem num lugar chamado os Bons Portos. Então a história continua, e no versículo 12 continua então relatando isso. E eu quero que você comigo entre nesse texto, para que nós entendamos o que fazer diante de uma tragédia. Porque as tragédias vêm. Quais são os princípios que a palavra nos ensina? O que o apóstolo Paulo viveu? E aí fala no versículo 12, já que Bons Portos era uma enseada aberta, imprópria para passar o inverno, a maioria da tripulação aconselhou que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar a costa de Fenícia, a fim de passarmos o inverno ali. Fenícia era um porto de Creta com abertura apenas para o noroeste e o sudoeste. Versículo 13, fala o seguinte, nesse momento um vento leve começou a soprar do sul e apareceu um dia perfeito para a viagem. Então eles levantaram âncora e navegaram costeando bem de Creta. O dia parecia muito bom. O dia, inclusive, estava aparecendo perfeito para a viagem. As tragédias muitas vezes chegam quando a coisa está indo bem. As tragédias chegam quando o tempo parece estar bom. Elas chegam sem avisar. Como eu falei agora há pouco, quantos projetos de vida entraram naquele avião? Quantos sonhos entraram ali?
Quantos entraram ali e disseram, eu vou fazer isso, aquilo, e amanhã, e mês que vem, e ano que vem? Meu irmão, minha irmã, eu quero te chamar a atenção para a finitude da nossa vida, para a fragilidade da nossa vida. Lá em Tiago diz, a nossa vida é como uma neblina, que aparece e desaparece. E nós devemos dizer, se o Senhor quiser, amanhã faremos isso ou aquilo, está lá em Tiago. Se o Senhor quiser, amanhã a gente faz isso, ou amanhã a gente faz aquilo. Você já percebeu que nós não temos a nossa vida nas nossas mãos? E o futuro está nas mãos do Senhor? Eu quero trazer você para essa consideração. Estava tudo bem, parecia um bom tempo para viajar. Eles não saíram, a tripulação não saiu nesse navio, eles não saíram de forma abrupta, no meio de uma tempestade, não, parecia tudo bem. E aí chega então no versículo 14, e diz o seguinte, porém logo depois disso o tempo mudou de repente. Porém, o tempo mudou de repente, então a coisa muda de figura, e um forte vento com a força de um furacão chamado Nordeste se abateu sobre o navio e empurrou para o mar. Quantas vezes alguém está bem e de repente tem uma doença grave, súbita? Quantas vezes a coisa está muito bem e advém um tempo difícil, uma tragédia que nós não esperamos, o tempo muda de repente, o vento vem com uma força enorme, um furacão se abate sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E aí então, começou a coisa a complicar, e eles tentaram, a princípio, virar a proa para a praia, mas não puderam, de modo que desistiram e deixaram o navio à deriva. Então, o caos começou a tomar conta. E finalmente navegamos por trás de uma ilha pequena chamada Clauda, onde com grande dificuldade levantamos para bordo o bote salva-vidas que viajava rebocado. Então amarramos o navio com cordas para fortalecer o casco. Os marinheiros estavam com medo de serem arrastados para os bancos de areia de Sirte, de modo que baixaram as velas superiores e se deixaram levar pelo vento. No dia seguinte, como as ondas se tornaram ainda mais violentas, a tripulação começou a jogar a carga ao mar. No terceiro dia, eles jogaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Então você veja que situação eles já estão. O navio está à deriva, o navio está completamente sem governo nesse momento. Eles estão tentando resolver a situação. E aí diz, a terrível tempestade continuou sem diminuir durante muitos dias, não nos deixando ver o sol nem as estrelas, até que finalmente toda a esperança de salvamento acabou. Talvez na tua casa nesse momento, você esteja enfrentando uma situação de tragédia. Talvez na sua casa nesse momento, a esperança humana de salvação já acabou. Talvez o médico já tenha falado, olha, não tem mais jeito, não tem mais tratamento. Talvez a sua situação financeira nesse momento entrou num processo de caos tão grande que você diz, não tem mais situação, não tem mais jeito para a minha situação, não tem mais esperança, o caos tomou conta, estamos à deriva, estamos totalmente sem controle, humanamente falando, não tem mais jeito. Não tem mais condição de resolver isso. E eu passo para o versículo 21 desse capítulo. A situação está muito complicada. Ninguém queria mais comer. Eles estavam tão angustiados que o apetite foi embora. Você já experimentou uma situação dessa? Quando o caos chega de repente, a tragédia vem, a notícia ruim vem, a situação complicada e dolorosa e difícil e que parece impossível, que é impossível muitas vezes, ela vem, e aí o apetite vai embora. E aí no versículo 21, ninguém tinha comido
por um longo tempo, mas Paulo finalmente se levantou no meio da tribulação. Eu quero te encorajar nessa manhã a ser aquele que se levanta no meio da tribulação, no meio dos outros, no meio da tribulação também. No meio do caos, amém? Você recebe isso? A nossa cidade está em luto. Pessoas estão tristes, todos nós estamos. Paulo provavelmente estava também angustiado naquele meio. Mas Paulo se levanta como aquele que vai trazer algo diferente, algo novo, algo de Deus. Amanhã começa uma série de momentos de oração aqui de manhã. Às 7 da manhã, por nossa cidade, pelas famílias enlutadas de nossa cidade, em função do acidente aéreo, por nossa cidade, pela paz na cidade. Portanto, venha amanhã, começando amanhã, dia 12, às 7 horas da manhã, teremos um tempo de oração aqui. Você está convidado. Todo dia, durante essa semana, na próxima semana, das 7 às 8 da manhã. Seremos nós aqueles que nos levantaremos para trazer consolo, para trazer a palavra de Deus, para trazer a presença. Então Paulo finalmente se levanta no meio da tripulação e diz: homens, vocês deveriam ter me dado ouvidos no início e não deixado bons portos, porque ele já tinha avisado para não sair, pois assim teriam evitado todo esse prejuízo e essa perda. Olha a palavra dele: mas tenham ânimo. Mas tenham ânimo, que é a palavra que eu te dou nessa manhã. Tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo. Jesus falou o seguinte: olha, vocês vão ter aflições, vocês vão ter dificuldades, as tragédias vão vir. Jesus falou isso. Jesus falou: a coisa não vai ficar fácil, não. Vão vir tempos realmente muito difíceis e dolorosos, tragédias vão acontecer, vocês vão ser perseguidos, alguns vão ser mortos, alguns vão ser torturados, alguns vão ser maltratados por causa do meu nome. Jesus falou: tempos difíceis vão vir, e nós estamos chegando em tempos complicados do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de cosmovisão mundial. Você tem visto isso? Um exemplo foi essa abertura das Olimpíadas que nós assistimos. As coisas estão sendo direcionadas por um tempo difícil para aquele que professa a fé em Jesus Cristo. E Jesus falou: as aflições vão vir. Mas assim como Paulo acaba de dizer aqui, ele falou: olha, fiquem animados, tenham bom ânimo, não desanimem, porque eu venci o mundo. Essa é uma palavra profética para a tua vida, meu irmão. Essa é uma palavra de Deus para você. Jesus está falando: olha, vai vir coisa complicada, as tragédias vão acontecer, você não vai entender, mas não desanima, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu. É por isso que Paulo chega com a palavra de fé aqui: tenham ânimo, nenhum de nós perderá a vida, somente o navio será destruído. Porque ontem à noite, um anjo de Deus, a quem eu sirvo, ou a quem eu pertenço, e a quem eu sirvo, se pôs do meu lado. Quero trazer para você 4 nãos, rapidamente, que você precisa entender no meio de uma tragédia. Paulo falou: olha, não fiquem desanimados, continuem animados, ou tenham ânimo, porque Deus, o anjo de Deus, esteve comigo, do meu lado. Em outras versões, ele esteve junto comigo. Primeiro, não, você não está sozinho. Você não está sozinho no meio da tragédia. Você não está sozinho no meio da tormenta. Paulo
testemunha aqui, o anjo de Deus, ele veio, é o Deus a quem eu pertenço, o Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Eu sou filho desse Pai amoroso que está comigo no meio da tragédia, no meio do problema. Ah, meu irmão, quando você entende isso, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por tribulação, todos nós passamos por lutas, mas quem está com Cristo não atravessa a tribulação sozinho, não enfrenta a tragédia sozinho. Então eu quero que você considere, se você ainda não recebeu a Cristo no teu coração, meu irmão, meu amigo, se você ainda não recebeu a Jesus no teu coração nessa manhã, considere a finitude da vida, a fragilidade da vida. Nós não sabemos daqui a 5 minutos o que pode acontecer. E Paulo está dizendo aqui, olha, o anjo de Deus esteve aqui. Você não está sozinho. Salmo 23, versículo 4, 23, versículo 4, fala assim, olha, ainda que eu ande, o quê? Pelo vale, na sombra da morte. Eu não temo mal algum, porque tu estás comigo. É o anjo do Senhor dizendo, Paulo, eu estou aqui. Deus está com você. Deus está com você no meio do caos. Deus está com você no meio da tragédia. Você não está sozinho. Jesus está com você no meio da tempestade. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. E aí ele segue, não tenha medo, Paulo. Não tenha medo, Paulo, porque você, sem falta, será julgado diante de César. Deus concedeu o teu pedido, o seu pedido, e salvará a vida de todos os que navegam com você. Portanto, tenha coragem, pois eu creio, já é Paulo falando para a tripulação, pois eu creio que Deus ocorrerá, creio em Deus que ocorrerá exatamente como ele disse. Iremos ser arrastados para uma ilha. O anjo de Deus chega para Paulo e fala o seguinte, Paulo, você está tudo bem, estou contigo, o Senhor é contigo, e vocês vão acabar dando uma ilha. Mas não disse o nome da ilha, não disse por que eles iriam para a ilha, não disse o porquê aquilo estava acontecendo. Então o segundo não, no meio da tragédia, anota aí se você está anotando, eu não terei todas as respostas. Eu não estou sozinho. Mas eu também não terei todas as respostas. Isso é muito importante no meio da tribulação e da tragédia. E entender que tudo, mesmo aquilo que eu não entendo, mesmo aquilo que eu não gosto, mesmo aquilo que eu não suporto, mesmo aquilo que eu não estou confortável, mesmo aquilo que me machuca, aquilo que me traz dor, aquilo que eu não entendo, tudo é para o meu crescimento e tudo tem um propósito. Nem eu, nem você sabemos exatamente o que aconteceu dentro daquele cockpit daquele avião na sexta-feira. Ninguém sabe. Existem muitas perguntas, existem muitos questionamentos, existem muitas hipóteses. Mas o que eu sei é que Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Creia nisso, meu irmão. Existe algo de Deus acontecendo, existe um mover de Deus acontecendo, mesmo no meio da tragédia, mesmo no meio de situações que nós não entendemos. Traga isso para a sua situação, talvez você esteja enfrentando uma doença na tua casa, uma enfermidade, uma situação difícil na tua família, nos teus relacionamentos com os seus filhos. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Firme-se nessa palavra. E se levante sobre essa palavra. Existem milhões de coisas que nós não sabemos.
Paulo não sabia o nome da ilha que ele ia cair. Paulo não sabia o porquê eles iriam para aquela ilha. E se você ler depois o texto, você vai ver que naquela ilha houve um mover de Deus ali de cura, um mover de Deus naquela ilha. Mas ele não sabia o porquê, ele não se revoltou por não saber, ele simplesmente descansou. Não existe problema nenhum em fazer perguntas, mas nós precisamos aprender a viver contentes, sem as respostas. Vou repetir. Não tem problema nenhum em perguntar. Mas aprenda, meu irmão, a viver contente, a viver uma vida plena, sem ter todas as respostas. Existem coisas que nós só saberemos na eternidade. Não caia na armadilha de querer saber tudo, de querer ter todas as respostas. Não caia nessa armadilha. Deus quer que você viva também por fé e entender que Ele tem o controle. Ele tem informações que eu não tenho. Aliás, Ele tem trilhões de informações a mais do que as minhas. No máximo eu tenho 10, 20 informações a respeito de um fato, talvez, mas Ele tem trilhões de informações. Uma vez eu estava na minha casa, eu moro num prédio, eu morava num apartamento até mais alto, e eu conseguia ver da minha casa uma escola, e eu vi ali uma estudante encostada no muro da escola ali, da minha casa, e veio imediatamente o Espírito Santo me falou: Mário, está vendo essa menina? Ela consegue ver apenas algumas coisas, ela consegue ver a rua, ela consegue ver o movimento dos carros, mas você que está no alto, Mário, você consegue ver por trás dela, você consegue ver toda a área onde ela está, coisas que ela não consegue ver. Você consegue ver, Mário, a tempestade que está se formando por trás dela. Mário, você está no alto, assim sou eu consigo ver o que você não vê, eu tenho informações que você não tem. Mário, descansa nas minhas mãos, porque eu tenho o controle. Deus está no controle, meu irmão. Ele tem as informações que nós não temos, por isso nós precisamos descansar. Nós não temos todas as respostas. Versículo 35, pode passar, por favor, desse relato, desse acidente. Eu já estou indo para o final. Então, aí, ele encorajou a tripulação a comer, né, as pessoas que estavam naquele navio. Paulo falou: vamos comer, tenham ânimo, vai dar certo, o meu Deus está comigo, vamos lá, eu não sei tudo, mas eu sei que vai dar certo. E aí, no momento que eles foram comer, sabe o que Paulo fez? Então ele tomou o pão, olha o que ele fez, gente. Ele deu graças a Deus, na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. De repente todos se sentiram melhor e também começamos a comer. Estavam a bordo 276 pessoas. Não, o terceiro não posso deixar de adorar no meio da crise. Eu não estou sozinho, eu não terei todas as respostas e eu não posso deixar de adorar no meio da crise. Abacuque falou: ainda que a figueira não floresça, ainda que nos campos não hajam vacas, não haja mantimento, todavia o quê? Eu me alegrarei no Senhor. Ah, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Mesmo em luta, adore. Mesmo em luta, adore. Não sei se você sabe, nós perdemos um irmão nosso da igreja de Toledo nesse voo. Da NIB Toledo. Edilson, o nome dele. E o pastor Ronan postou, não sei quem acompanhou no Instagram do pastor Ronan, ele postou um depoimento sobre a filha do Edilson, que é a Ana. E ele, inclusive, me autorizou a mencionar isso aqui.
E ele diz o seguinte: a Ana é uma jovem da nossa igreja que perdeu seu pai no acidente do voo que caiu em Vinhedo. Algumas horas antes dessa cena, eu informava a ela que o seu pai, um querido líder da nossa igreja, estava no voo. Então ele postou a cena, um vídeo da Ana tocando teclado e adorando a Deus. No momento, ainda tentando digerir a informação, em meio a tamanha tristeza, era possível notar uma paz inexplicável no semblante da doce Ana. Demos as mãos, oramos, e logo se dirigiu ao teclado e começou a tocar e cantar. Não era negação ou algum estado de choque, era esperança. Meu irmão, você não sabe o que está no coração de um adorador muitas vezes. No meio da tragédia, no meio da perda, a Ana levantou uma adoração. A esperança que um crente em Jesus tem de que o nosso lar não é aqui, você não sabe o que aconteceu naquela cabine de avião? Ninguém sabe. Não tem ninguém para contar. Você sabe o que eu às vezes penso? Talvez esse nosso irmão lá, talvez os outros irmãos em Cristo, e próprio Jesus chegou lá falando: olha, está na hora. Vamos lá. Vamos para casa. A gente não sabe. O que nos resta é adorar. Senhor, obrigado, eu não entendo. Eu estou com dor, eu estou com dificuldade, mas eu adoro. Eu adoro. E diz aqui que, eu não vou ler tudo, ele diz, vai lá do Instagram do pastor Rona, você vai ver. Ele diz que a Ana havia escrito um texto alguns dias antes. Ela escreveu um devocional que ela mencionou João 14, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Meu irmão, nossa casa não é aqui, nós estamos aqui de passagem. Qualquer um de nós poderia estar nesse avião. Você, eu, um dos meus filhos, alguns dos nossos parentes. Era um voo regular para São Paulo. Quem tem esperança eterna aí? Quem vai para casa daqui a pouco? Não sei quando. Para casa eu não digo na tua casa, que não tem endereço aqui de Cascavel, não. Quem vai para casa? Amém? Amém? Quem vai para casa? Quem quer ir para casa? Eu quero. Não sei quando. Mas o Pai me leva, vai me levar um dia. Mesmo em meio à tribulação, adore, nada vai separar a gente do amor de Deus. Quem separará a gente do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez? Romanos 8,35, perigo, espada, acidentes, doenças. Ninguém e nada nos separa do amor de Deus. Finalizando, versículo 42. E aí, eles já estão chegando ali no final dessa jornada terrível. E aí chega um momento que os soldados resolveram matar os presos, para que nenhum deles nadasse para a praia e fugisse. Eles chegaram já próximo a um local de terra, eles pensaram sobre isso, em matar os presos, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem o seu plano. Então ordenou que todos os que sabiam nadar saltassem ao mar e fossem para a terra. Então, meu irmão, se você não sabe nadar, está na hora de você aprender, começar a aprender, porque a palavra de Deus ali está te recomendando. Só uma brincadeira, não. Mas é bom, natação é muito bom. E mandou que os outros se salvassem segurando-se em tábuas ou pedaços do navio. E aí termina assim: todos escaparam e alcançaram a praia em segurança. O quarto não. Primeiro não é: eu não estou sozinho. Segundo não: eu não terei todas as respostas. Terceiro não: eu não deixarei de adorar. E o quarto não: não é o fim. Não acabou aqui. Não acaba aqui.
não acaba na tragédia, não acaba na dor, não acaba na confusão, não acaba na doença, não acaba no colapso, não é o fim. Sabe o que diz Apocalipse? Lá no finalzinho, abre a tua Bíblia ali, abre lá, e vamos encerrando aqui. Pode vir o pessoal da música, o teclado pode subir, por favor. Apocalipse, abre aí a tua Bíblia. Apocalipse 22. Amém. Aqui está falando, aqui é o final da história. Aqui é o final da história. Versículo 3 do capítulo 22. Aqui é o final. Está falando da Nova Jerusalém. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus. Versículo 5. Ali não haverá mais noite. Não necessitarão da luz de lâmpada, nem luz do sol. Pois o Senhor, Deus, o iluminará. E reinarão para todo o sempre. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrima. Ele fala, ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Aqui não é o fim. Esse é o fim. Jesus falou, eu venci o mundo. Então atravesse o deserto. Pode ficar de pé, nós vamos cantar e vamos encerrar. Eu quero te convidar, então, a atravessar um deserto. Talvez você esteja num deserto. Talvez essa própria situação de sexta-feira está fazendo você, talvez alguém aqui, atravessar um deserto. E é natural que esse deserto venha por uma situação tão trágica. Mas atravesse o deserto com a perspectiva de quem já sabe como chegar no oásis. Porque ainda não é o fim. Amém? A gente vai cantar uma canção, depois vamos fazer uma oração.